quero fazer um alerta para as igrejas, principalmente protestantes de hoje. Está havendo dentro das igrejas um espírito de adivinhação e um espírito de engano. Queridos, nós temos que entender que o homem é fruto do meio. Quando ele se converte numa igreja protestante, ele vai reproduzir o que eles estão vendo. E o que estamos vendo são falsas profecias e um espírito de adivinhação que está assolando as igrejas protestantes. Ainda esses dias, uma irmã me dizia que chegou numa igreja e uma das mulheres das irmãs disse a ela assim: olha, Deus está dizendo que Ele está trabalhando na vida do seu homem, na vida do homem. E a irmã perguntou para ela: que homem? Eu não sou casada, eu não tenho namorado, eu moro com minha mãe, eu não tenho pai. De que homem a senhora está falando? Uma outra irmã me dizia que chegou numa igreja em paz, chegou numa igreja alegre e saiu transtornada com tamanhas profetadas e bofetadas que tomou na cara. E ela teve a coragem de dizer ao suposto profeta: estou entrando em paz, mas estou saindo transtornado. Queridos, um espírito de adivinhação está assolando. Queridos, tem gente ligando para supostos profetas perguntando: e aí, minha irmã, a senhora tem alguma coisa aí para mim? Deus lhe falou alguma coisa aí? Queridos, muito cuidado. A palavra diz em 1 João 4:1: não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos para saberem se são de Deus. Queridos, não é pecado provar os espíritos, não é pecado provar as profecias, não é pecado julgar. Queridos, segundo 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12, este é um sinal de apostasia que estamos vendo no nosso meio. Queridos, minha filha me perguntou: meu pai, o que é pecar contra o Espírito Santo? E eu quero lhe dizer que dizer assim, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado, é pecar contra o Espírito Santo. Porque capítulo 16, versículo 13 diz: e o Espírito da verdade vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Queridos, quem tem que falar sobre os teus lábios é o Espírito Santo de Deus. O espírito do erro, o espírito da adivinhação. Atos capítulo 13 fala de um mágico chamado Elimais, um homem que tinha um espírito de adivinhação e dava muitos lucros. Atos 16 fala de uma jovem com espírito de adivinhação e que também dava muito lucro aos seus senhores. Queridos, muitas vezes as pessoas aí fora estão se confundindo porque não sabem se estão num culto evangélico ou se estão num centro de candomblé, se estão num culto a orixás ou se estão num culto evangélico. Muitos já me disseram que é o diabo que é imitador e enganador, porque ele que está imitando as coisas da igreja. Queridos, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 14 diz: não aprenderás a fazer conforme as abominações das outras nações. Quem aprendeu foi a igreja e trouxe para dentro dela. Deuteronômio está claro: não aprenderás a fazer conforme as abominações das outras nações. Nós aprendemos a fazer. Chegando num culto aqui em Salvador, uma senhora disse: eu não sei discernir o que é, eu fui do candomblé e não sei discernir o que é Espírito de Deus do que não é, porque é a mesma coisa. Queridos, eu queria ler para vocês uma passagem em Jeremias 14:14, que diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei.
nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação falsa, vaidade e o engano no seu íntimo é o que eles vos profetizam. Aí mesmo em Jeremias 29:8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Ezequiel capítulo 13, versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Versículo 6, tiveram visões falsas e adivinhação mentirosos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da profecia. Queridos, nós estamos vendo, assolando dentro das igrejas protestantes, um espírito de adivinhação, uma tentativa de adivinhar o que está acontecendo sobre a vida das pessoas. Eles jogam isso para ver se cola. Às vezes não é nem com má intenção, mas eles são inspirados pelo seu próprio espírito, pelo seu próprio ser, e pecam ao dizer assim, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Jogam de qualquer maneira, queridos. Eu quero dizer para vocês que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz que a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Queridos, exortação significa providenciar estímulos, animar, incentivar, aconselhar. Edificar significa construir e não desconstruir. Consolar, as pessoas não podem receber profecias e desanimarem e ficarem prostradas e caírem e tudo dar errado nas suas vidas. Queridos, quando nós falamos e lançamos uma palavra nossa, que Deus não disse, nós estamos lançando maldição sobre a vida das pessoas. A profecia, ela serve para consolar, para exortar e para edificar vidas. Se não tiver essas três características, ela não vem do Senhor. Por isso eu queria fazer uma oração contigo. Como eu disse, eu me considero um profeta do século 21 e profetizo aquilo que vem do coração de Deus, pelo Espírito de Deus e aquilo que está na palavra. Eu queria lançar sobre a sua vida, você que recebeu uma profetada, uma bofetada e saiu triste, está desanimado. Uma pessoa que recebeu uma bofetada dessa e agora a sua vida está desandando, você está para baixo, você está caído. Eu quero lançar sobre a sua vida profeticamente aquilo que diz Isaías 44, 25. Veja isso comigo. O Senhor Deus é que desfaz o laço feito sobre a sua vida. Ele desfaz o laço da adivinhação e do espírito de engano que veio sobre a sua vida. Números 23, 23 eu lanço sobre a sua vida dizendo: não vale encantamento e nem adivinhação sobre a sua vida. Não vale encantamento sobre a casa de Jacó, nem adivinhação sobre a casa de Israel. Você é a casa de Jacó, você é a casa de Israel. Sobre ti não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale o espírito da operação do espírito do erro. Eu desfaço em nome de Jesus, firmado na palavra, convencido de que esta é a verdade e dela procede tudo que vem do Senhor. Portanto, eu desfaço toda a profecia do engano, a operação do erro, do engano, do espírito de adivinhação sobre a sua vida. Eu desfaço em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.